uma bomba. Trabalhadores do Brasil. Alô, senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, cá estamos nós reunidos em mais uma gloriosa apresentação desta reunião aqui, não sei nem como nos definir. Eu sou o Felipe Lima, esse aqui é o nosso terceiro episódio do WCast, estou aqui ao lado dos meus amigos de bancada, César Dario Cabreira. Fala, Cesarino. Grande Lima, Samuca, Nenê. E aí, preparados para um barulhento programa? Hoje, daqui a pouco vocês vão saber, mas promete, é uma pauta boa de se ouvir. É uma pauta boa de se ouvir. Aliás, desculpa, só um parênteses, eu sei que esse não é o momento, mas é impossível não fazer piada com o César quando ele conjuga esses verbos de ouvir, etc e tal. Depois a gente fala disso, tudo bem? Pra bom entendedor, minha piada basta. Exato. Fala, Samuqueira! Tudo bom, querido? Oliveira, beleza? Tudo jóia. Nenis, no programa passado a gente havia prometido que você estaria presente. Eu não sei se vocês perceberam, eu não tô presente. Como péssimos pais, mentimos. Exatamente, né? Desculpa, pessoal. Eu nessa empreitada aqui, eu tô na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Que maravilha. Querido Almir Sater, gosto muito. E tô aqui pelo Pantanal essa vez. Ah, que lindo. Então, o homem do Pantanal aqui com a gente. Tô gostando que você tá fazendo o Globo da Morte também, tá ótimo. Eu treino do Pantanal também aqui, que eu pretendo pegar. Tem jacaré aí? Ainda não vi, mas sei que tem. Espero não ver. Tem que Toma matar cuidado. o jacaré no braço. Esse é o espírito da coisa. Escuta, meninos. Como... Fala, Cesarino. É que eu não queria perder a piada. É um lixo, vai. Qualquer coisa depois o Lima edita. Nenê, eu preciso te perguntar uma coisa, cara. Já que tem jacaré no seco anda... Que bosta. Não edita, Oliveira, não edita. É pra ver ou pra comer, nenê? Na mesma praça, no mesmo banco... Nenê, setembro chove? Chove. Escuta, bom, como o César bem adiantou, antes do Ari Toledo baixar nele, teremos hoje um programa, se não barulhento, ao menos sonoro. Por quê? Porque falávamos outro dia, uma coisa que tá muito em voga, o filme do Queen, que traz a história da banda e do Freddie. E o nome do filme é o Bohemian Rhapsody, right? Yes. E o Samuel tava contando que tem uma história fascinante por trás dessa música, né? E a gente começou a falar um pouco de que maneira, de como é curioso isso. A gente gosta muito de música, todo mundo, cada qual com seu gosto, às vezes a gente se encontra nisso. Mas de que maneira que as histórias, as músicas, por meio das suas histórias, contam muito do compositor ou do artista em si, da banda, do período. E é isso que a gente queria tratar um pouco aqui hoje, mostrar como isso de fato reflete em quem eles são, em quem eles deixam de ser. Então, Samuquinha, começa contando o que você queria falar dessa música. Cara, é muito legal, né? Porque a gente às vezes não sabe coisas. E pode ser que isso também não seja realidade. Porque as músicas são muito. Elas são muito subjetivas, às vezes, no que elas estão falando, né? E o nosso querido Farrokh Bulsara, de Zanzibar, atual Tanzânia, né? Ele não nasceu na Inglaterra, ele não é inglês. Ele não é inglês, né? Tem todo esse lance. Tanto é que o nome dele não é Fred Mercury, é Farrokh Bulsara. Então, assim, ele é um cara que, tipo, desde muito cedo não assumiu a sexualidade dele, tipo, ele tentou até assumir uma época. Em 1974, ele fez uma entrevista, acho que pra BBC mesmo, não me lembro realmente, que ele acabou falando um pouco sobre isso e a galera começou a julgar ele. E a música Bohemian Rhapsody,
é uma música, cara, muito... tanto é que todo mundo chamava essa música de The Freddy Things. Que, tipo, era uma coisa dele. Ninguém sabia o que era aquilo. Tipo, ninguém sabia o que era aquela música. Só o Fred sabia o que era aquela música. Ele fez todo mundo gravar ela em blocos. Até porque ela é uma rhapsody e tal. Ela é uma música que tem vários tipos de estilos musicais em um mesmo trecho. Então isso que determina ela como uma rapsódia. Tipo, e ela fala muito sobre a história dele. A história de vida dele, a história de homossexualidade dele. Então, assim, na música... E que pra ele é uma coisa que, por mais ele tenha tido envolvimento com aquela moça, que eu não lembro o nome, que se tornou amiga dele da vida inteira, Sim. ele sempre soube qual que é a dele. Então também não tem muito isso. Pra ele sempre foi claro. É isso, mais ou menos? Sim. Tanto é que a música Love of My Life é pra ela. Sim. E assim, ele na história, ele fala que, tipo, na música em si, ele fala que ele matou um homem. Uhum. Ele começa falando, mama, eu matei um homem. Tipo, e cara, uma das pessoas que você vai mais confiar na sua vida, até que o programa passado a gente falou sobre paternidade, Sim. então assim, a gente vem de encontro a isso também. Uma das coisas que a gente mais tem confiança na nossa vida, infelizmente quase nunca é o pai, é sempre sua mãe, né, cara? Uhum. Então é a pessoa que você vai mais contar as coisas, assim. Freud explica, né? Complexo de Exatamente. Édipo, enfim. Exatamente. Então, assim, ele tá contando pra mãe dele que ele matou um homem, e esse homem era ele. Ele, tipo, e ele faz uma metáfora e tal. Talvez se alguém nunca assistiu o Clube da Luta, vai ver um pouco dessa metáfora. Que ele, tipo, fala que ele pôs uma arma na cabeça, deu um tiro e agora ele tá morto. No Clube da Luta tem um pouco disso. Tem uma Tem cena uma coisa, dessa. tipo, uma coisa meio nesse tipo de simbolismo. E a música tem vários trechos. Eu vou falar alguns aqui só pra gente ir contextualizando. Tá. Que ele fala Galileu, quando ele fala Galileu, ele tá Que, aliás, é uma das mostrando cenas do filme que eu mais gosto, é a gravação de como se deu esse Galileu. Que É a voz do baterista, que é uma voz muito mais aguda, né? E ele queria uma voz aguda pra falar isso. E Galileu foi um cientista que foi julgado por trazer à luz a verdade do que ele achava sobre a Terra. Sim. Que até hoje tem uma galera que até não acabou. Tem os terraplanistas estão sempre... Tem os terraplanistas aí que tá querendo contestar Galileu. Ainda bem que ele não é vivo ainda hoje. E tem outra parte que ele, tipo, que ele fala que sometimes I wish never been born at all. Que ele fala que ele, às vezes, ele acha que era melhor ele não ter nascido. Então, assim, ele tá confessando pra mãe dele o crime que ele cometeu, de ter matado o homem Farrokh Bulsara, e que por esse crime ele, tipo, não queria morrer por isso, mas às vezes ele não queria nem ter nascido. Sim. Então, assim, se você olhar a letra traduzida, você vai ver que, tipo, tudo isso é muito triste. Então ele tá contando uma história triste, aí depois aquela parte que entra, que é a parte do Galileu, que eu dei uma antecipada, que é uma parte que ele tá, tipo, entrando com os demônios dele. Mas eu acho sensacional. Eu não sei se eu consigo encontrar outra palavra. Porque ouvindo tudo isso, imagina a cabeça da pessoa, de quem tá passando por isso, né? E agora a gente relatar tudo isso e saber dessa história é até bonito, sei lá, tem toda uma linearidade. Mas pra ele, imagina como inferno, que... né? Cara, os conflitos internos, a cobrança que ele tinha nele mesmo. E aí a importância da música pra ele conseguir expor e expressar tudo isso. E talvez até se sentir um pouco menos culpado, um pouco mais leve e um pouco mais fiel, talvez, né? Com a mãe, enfim, e com o mundo, talvez. Sim, sim. E ele quando ele entra nessa briga com os demônios, ele meio que coloca todas essas personalidades, que é uma forma dele mostrar que, tipo, a briga dele interna é tão grande ao ponto dele, tipo, ter toda essa briga com todos esses demônios e tal, que ele fala de Beelzebub, e ele fala uma hora de Bismillah. Bismillah é em nome de Alá. E isso, na religião que ele praticava na época que ele era de Zanzibar, era o zoroatrismo.
Tá. que é uma religião que ela meio que briga com a religião islâmica. Então, assim, ele não tem um conflito só. Ele não tem... Nessa coisa do Fred, nessa música, tem todos os conflitos dele. É como se fosse uma história da vida dele. É quase uma terapia de 9 minutos, sei lá Sim. eu. É uma coisa que ele mostrou todos esses catártico, pontos. né? E aí tem a parte que, tipo, depois desse inferno, ele passa sobre aquela parte que ele fala, tipo, que entra o hard rock mesmo, que é a parada mais pesada, que ele fala, que, tipo, você quer me pegar e me deixar preso, você quer acabar comigo, mas você não vai conseguir. E ele, tipo, vai sair daquilo ali, entendeu? Ele vai fazer aquilo ali. E aí, no final, pra acabar tudo, ele dá uma acalmada, né? Ele deixa a música leve. Ele fala, not really matters. Anyway can see. Tipo, ele mostra que, tipo, nada importa, cara. Tipo, todo mundo pode ver. Mas nada importa pra ele. Tem as partes também que ele fala que ele é só um pobre garoto. Tá. Então, assim, ele sempre coloca na música, num geral, essa questão de como a homossexualidade é uma parada que... E, cara, a gente tá falando de 1970. Se alguém aqui assistiu o Clube de Compras Dallas, vai saber um pouco melhor que também teve muito isso. E ainda que o Clube de Compra Dallas pós um pouco isso, 90 e poucos, eu acho. E ele morreu nessa época. Sim, ele morreu na época de... Que é o grande auge da AIDS, né? Exatamente, no ano que a AIDS ali tava, tipo, como se fosse... Você vê, o filme é um pouco mais recente, a história, e mesmo assim as pessoas tinham esse preconceito, que a AIDS era uma coisa de pessoas homossexuais. Então, sim, devassos, enfim. Exatamente. Então, assim... E muitas vezes até hoje essa é uma pecha que pegou e que, embora hoje... Continuam... falando brevemente sobre a AIDS, ninguém mais morra de AIDS, porque ninguém mais morre de AIDS. Você fazendo um tratamento adequado que o governo te fornece, você consegue ter uma vida praticamente normal, tranquila. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, você tem uma condição, né? Você tem uma condição. Agora, o que é curioso é que, com tudo isso, estudos já mostram que jovens que não viram Cazuza morrer, aquela cena daquele esqueleto, aquela coisa toda, não passaram pelo terror. Assustando o repórter. Isso. O repórter achando E o terror daquela doença que as pessoas pegam e morrem, é uma sentença de morte. Não viveram isso, já viram? Imagina, você pegar essa doença, eu sei que tem remédio, etc e tal. A AIDS tá meio que crescendo no nicho de juventude, enfim. A AIDS tá voltando, porque as pessoas sabem que, eu vou levar minha vida. E se eu pegar a AIDS... Fora todos aqueles casos que a gente vê de gente que sabe que tem e transmite, mas tem muito disso. Galera não quer mais usar de festas que as pessoas vão meio que sabendo que tem uma pessoa com... É quase uma roleta russa, umas loucuras que tem assim. Mas no geral é isso, a juventude não viu o horror dos anos 80, da AIDS matando, acha que é uma coisa ok... E não se cuidam, enfim, a AIDS tá aumentando. Na verdade eu vou chover no molhado, porque é o que o Samuca acabou de dizer mesmo. Tipo, nem se usa-se tanto. Nem se usa-se foi ótimo. Nem usa-se tanto camisinha como se usava antigamente, né? Há 10 anos atrás, não é nem antigamente. Sabe, a molecada não tem mesmo essa noção. Perderam o medo, né? E é isso, porque não viram pessoas morrendo, né? Perderam essa consciência, né? Então, assim, meio que pra finalizar. A gente entrou até num assunto que também faz parte disso. Da história que dele. Foi até, ele também foi morreu, um dos caras que... Ele assumiu, morreu, né, que ele tava... Publicamente que ele tava, eu não sei agora. Ele só assumiu quando ele tava muito mal. Tá, foi bem no finalzinho, não foi uma coisa... Ele já sabia disso há muito tempo. E assim como o César no programa passado falou, aquele negócio de sem coitadismo, ele quis agir dessa forma. Ele falou pra banda e falou assim, cara, sem coitadismo, ninguém aqui vai querer... A gente vai... E foi a época que ele mais gravou as coisas, porque ele falou, cara, agora a gente vai ter que fazer tudo... E sempre brincando, pelo que eu entendi da história, que eu nunca fui um grande conhecedor de Queen, nem dele, enfim. Mas acho que foi bem nessa época que ele parou também de pegar tão pesado com tudo, com droga, com orgias, enfim... Se estabeleceu, retomou a banda, entraram meio que num caminho. E ainda assim, de lá até o fim, acho que foi mais uns 5 anos. Sim, né, uma por coisa aí, tipo isso. De coisa legal. De banda voltando. E acho que pra fechar mesmo é que a história, na verdade, e talvez pode ser uma bela de uma mentira, mas se você ver a música e tentar interpretar com esses olhos, você vai ver que é uma história sobre... o homossexualismo do próprio Fred Mercury. Então é bem bacana, é uma história muito legal
E eu acho que vale a pena dar uma olhada. assim. E não é à toa que é tão importante essa música que o filme foi chamado dessa forma, né? Foi o nome do filme. Muito bom. Se a gente o Nenê falou que tinha separado também umas histórias boas aí pra contar, né, Nenis? Exatamente. A primeira que eu vou falar aqui pra vocês, pessoal, é do Led Zeppelin. Uma música muito bonita deles, All of My Love. Vocês conhecem? Sim. Não, conheço sim. Talvez se você cantar. Canta pra gente. Eu não vou cantar, não. Canta, bonito. Não vou cantar. Mas é o seguinte, bom, quem conhece, quem não conhece, pesquisa aí. Mas é o seguinte. Oh, my love. Exatamente isso. Em 77, quando o Led Zeppelin estava numa turnê pela América do Norte, a esposa do Robert Plant ligou para ele, falando que o filho dele estava muito mal, o filho deles, né, estava muito mal, tinha pegado uma doença, uma infecção, uma doença viral, né, não sei exatamente agora o que foi, mas estava muito mal mesmo. E aí, algumas horas depois, ela já ligou para dar notícia que o menino tinha morrido. E aí, imediatamente, ele, com o empresário e um outro integrante da banda, pegaram o primeiro voo que tinha para a Inglaterra, voltaram para a Inglaterra, tanto que pouquíssimas pessoas participaram do funeral, e aí foi um momento que quase acabou o Led Zeppelin. Porque a gente sabe até disso, que ele ficou tão chateado com os outros integrantes da banda não terem ido para a Inglaterra, né, participar do funeral da criança, que ele falou, cara, não vou mais gravar, ficou um tempo até sem encontrar com a turma, depois voltou, e aí em 80 ele lançou o álbum que continha o All of My Love, e aí lançou ali, né, até o álbum se chama Into the Outdoor, é o 8º álbum do Led Zeppelin, e é isso, essa história aí, né, uma morte por trás da música, né, quis te dar diferença de mudar o tema aí um pouco pra esse drama aí que rolou no Led Zeppelin. Sobre esse drama de que a perda de um filho, né? Sim. Tem um clássico. Tem mais duas até, tem uma da Beyoncé, Halo e Tears in Heaven, do Sim, Eric que esse Clapton. aí é o clássico dos clássicos. E, aliás, voltando ao programa anterior, falar pra gente, enfim, é inimaginável pensar no que deve ser a dor, o que deve ser a insanidade mental, como seguir a vida após o óbito de um filho. Uma coisa chocante. Então, foi a maneira que essas pessoas encontraram um escape também, não sei. Só aproveitando o gancho, né? Então, já que o Lima disse que foi uma maneira que eles encontraram, né? Como um escape mesmo, pra desabafar e etc. Eu queria quebrar um pouquinho, dar uma viradinha na nossa conversa. Como que vocês acham que a música ajuda a contar a história de maneira geral, né? Não só a nossa história ou a história da pessoa, do artista, do compositor, mas, consequentemente, a história do mundo em que ele está inserido, da realidade que ele está inserida. O que vocês acham dessa relação? Eu acho que ela é extremamente existente. E pela arte, de um modo geral, você compreende a história de um povo, de uma civilização, enfim. E a música é uma janela dentro das artes, né? Uma das inúmeras vertentes de expressões artísticas. E sem dúvidas, a gente não precisa ir muito longe. Se a gente pensar que na nossa história, quem gosta de música, de MPB, enfim, pegar um pouco lá para trás, a gente pega a época da ditadura, que vai do meio da década de 60 até o meio da de 80, foi uma das épocas mais... qual que é o termo? De uma efervescência enorme, mais produtivas e mais brilhantes e inventivas e tudo isso. Musicalmente falando, artisticamente falando, mas principalmente musicalmente falando. Por quê? Porque daí você pode pensar em mil coisas, mas porque você tinha talvez algo a se combater, algo a se lutar, uma coisa quase que comum e, acima de tudo, quase que um desafio, que era conseguir passar aquilo por uma censura. Então a gente entra muito no escrevendo certo por linhas tortas, que é um pouco do que você falou. Se a gente analisar a música, a gente entende muita coisa. A gente tava... Fala. Tinha que ser inteligente, né, cara? Não é? Tinha que ser inteligente, no sentido literal. Desculpa, não tô julgando e nem apontando o dedo nem nada, mas literalmente falando, pra você conseguir até passar por esse crivo da tortura, da censura, desculpa,
você tinha que ter uma inteligência ali que é fenomenal. Vai lá, Samuca. E só pra trazer pro frescor da era, assim, não deixar só lá atrás, é uma música antiga, mas que ela foi tocada esses dias e foi como um protesto do The Wall, o próprio Pink Floyd, Sim. que o Roger Waters fez e deu toda a repercussão que deu. Então, ou seja, ali contou uma história no passado que ela veio pro futuro. Então, os caras Sim, fizeram o mesmo uso a manifestação de uma música funciona. com a mesma música antiga, eles fizeram uma manifestação nova. Então, ela não perde, ela também é atemporal, né? Então, isso é legal. A gente tava comentando agora, antes de começar a gravar, de Jorge Maravilha, né? Do Chico. Sim. Que o Chico acho que é o campeão dessas cutucadas, e enfim, ou não cutucadas explícitas. Você pega Apesar de Você, não tem como, não tem nada de sutil ali, e não sabe até hoje como aquilo passou, né? E foi gravado, enfim. Mas você pega a história do Jorge Maravilha, é isso, que teria sido pro Médici, feita pro Médici, que ele ouviu dizer, ou ele cruzou no elevador, não sei bem, que alguém falou que a filha do Médici gostava do som do Chico. Sim. E aí ele lançou Você Não Gosta de Mim, mas sua filha gosta. E ainda como Jorge Maravilha, né? Ele tinha esse alter ego e tem tudo isso que é muito legal. E eu não sei, sei lá, de 5 anos pra cá, eu não sei se ele mudou, mas eu sei que eu não me lembro onde, enfim, eu vi um especial com ele, algum especial de DVD, qualquer coisa assim, e ele nega até hoje. Ele fala que não. Sim, exatamente. Também Talvez isso, e aí isso mantenha essa Mística. Essa mística, boa palavra, sabe? É bacana isso. Até mesmo tem uma outra que ele Afasta de Mim Esse Cálice, né? Que tem Sim, isso aí é maravilhoso. É dele e do Gil. E que, inclusive, eu lembro o Gil nunca gostou dessa música, no sentido, nunca gravou essa música. Ele falou, pra mim sempre foi tão carregado. Eu gostei, eu fiz com o Chico, foi legal e tudo. E a bebida amarga que eles estavam tomando Fernet, sabe? Que é da Argentina. Sim. Que era, enfim, amargo pra show aquilo. Tomando na varanda do Chico, uma coisa assim, um solar, sei lá eu. E tomando aquilo e foram fazendo. E é muito isso. O que seria um cálice de Fernet, não sei, mas claro que não. Afaste de mim este cálice. Então é se incrível. calar. E aquilo sim deu bastante problema, a gravação daquilo, foi proibido de cantar no Fono 73. Tem todas as místicas, né, por trás da história. Que mais, Nenis? Legal, vou mandar mais uma música aqui. Na verdade são duas músicas que se interligam num lance muito louco. A primeira é a Something, que foi composta pelo George Harrison, Sim. né? Mas imortal aí na voz dos Beatles. E a segunda é a Laila, ou Leila, né? Leila. Do Eric Clapton. É um lance muito doido. Essas duas músicas, elas têm uma ligação, que é o seguinte: a ex-esposa do George Harrison era uma modelo da década de 60, Pattie Boyd. Ela era casada, né, com o George Harrison, e aí o casamento deles, enfim, por quaisquer razões que sejam, começou a sofrer alguns abalos, e ela começou a se envolver com o Eric Clapton. Só que o George Harrison já tinha gravado a Something pra ela. E nesse imbróglio todo aí, quando o Eric Clapton estava começando a se envolver com ela também, ele gravou a Leila pra ela. Tá. E foi aí que ele ganhou ela, assim, né? Foi com Leila, quando ela ouviu Leila, ela até conta lá nos depoimentos dela, que ele levou ela pra casa dele, botou ela pra tocar umas 3 ou 4 vezes, e eu ficava encarando ela pra entender a reação. Ela demorou um pouco pra entender que a música é pra ela, mas quando se deu conta, ela falou que balançou mais e aí, enfim... Aí não resistiu. Não resistiu. Mas é uma loucura, né? São duas músicas compostas por personagens, né, monstros ali, completamente separados, mas presos. Completamente separados, é aquela coisa. Você pega a biografia dos caras e eles bebiam juntos, injetavam droga junto. Tava tudo ali. Eles eram íntimos, eles eram amigões. Sim. Mas eu falo assim, no ramo musical, até talvez uma coisa não tenha tanta ligação Sim. Não bate. É interessantíssimo. Legal. E uma última coisa agora que eu lembrei, a gente tava falando enfim, das músicas que contam coisas. A gente tem duas aqui que eu me lembro, assim, de bate-pronto.
Uma acho que é Cegos do Castelo, do Titãs, que é do Nando Reis, na verdade. E que no fim ele tá... Que é um cara que já admitiu publicamente o forte uso dele de cocaína, é um grande cocainômano. Não sei se ainda é, ou já foi, mas isso é admitido publicamente. E essa música, você para pra pensar, é sobre isso. É o uso da droga, é a vida diante do uso da droga, enfim. Você começa a pegar também as partes, você vê que bate, faz sentido. Tal qual Quinta-feira do Charlie Brown Jr., que aí já vamos para uma outra seara, mas que também é evidentemente parecia inofensiva, mas dominou. Que inclusive é o que matou o camarada lá. E, enfim, tá falando também da tal da cocaína. E por fim, uma coisa que já não tem a ver com cocaína é Mamãe Natureza, da Rita Lee, que foi gravada em 74 por ela pelo Tutti Frutti, que fala muito, que é exatamente, ela já admitiu isso várias vezes, tem a ver com a saída dela dos Mutantes. Então, foi o que ela achou, que ela chorou, sofreu, se afundou em lama, aquela coisa toda, uma história muito mal contada, tem várias versões da saída dela dos Mutantes, mas que ela vai puxar então isso pra uma música que eu não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. E aí que ela vai, daí que começa a carreira dela em si, ela dá uma reviravolta e vira Rita Lee. Então tá nessa música também, essa passagem da vida dela que é importante. Posso já dar um gancho pra um outro lado, de uma outra história? Você falou agora de Titãs, Nando Reis, etc. E ele tinha também, né, teve por um período, um período de criação muito forte junto com a Cássia Eller. Sim. E a historinha que eu trouxe é de uma música que estourou na voz da Cássia Eller, que não é do Nando Reis, então eu só fiz um gancho aí pra trazer a história. Mas é Malandragem, que é uma música que é do Cazuza e do Frejá, que foi gravada pra Ângela Rorô nos anos 80, que era a época que eles estavam, tipo... Eu falei o quê? Desculpa, é isso. Foi composta pra ela... E era a época que eles estavam dominando as noites do Rio de Janeiro, aquela loucura toda. E Ângela Rorô também, com aquele ímpeto dela todo e tal. Ela falou, imagina, você é louco, cara. Quem sabe ainda sou uma garotinha, você é louco. Eu sou malandra velha. Que é isso, cara? Mas nem a pau. E não aceitou, e não gravou, não. Falou, não, meu, guarda aí. Aquele jeitão dela. Exato. E aí aquilo ficou guardado. Aí nos anos 90... quando a Cássia surgiu e tal, o Frejá conversou com ela, antes ligou pra Ângela, conversou com a Ângela, falou, meu, Cássia tá aí, não sei se você conhece ou não, eu não sei exatamente, depois vocês pesquisam, que é uma história que vale muito a pena. Mas enfim, eu tava a fim de oferecer pra ela então, porque tem muito a ver com ela também. E aí ela falou, meu, pode oferecer, né, meu, vai, dá pra ela essa música aí, meu, pô, não quero saber, não... Pode ir, essa música não é minha. E aí ofereceu, a Cássia ouviu, adorou, gravou e, meu, e aí é o que é, né? Virou Exato. E a própria Ângela Rorô reconhece que belíssima oportunidade eu perdi com essa... foda-se, só garotinha. É a puta música, entendeu? Não, e eu acho muito louco porque talvez não fosse mesmo, entendeu? Fosse pra Cássia mesmo, por mais que elas tenham as suas particularidades e que a história das duas se cruzem em alguns momentos no sentido de ter um ímpeto, a questão da homossexualidade, enfim, aquela coisa toda. Mas... Talvez se Ângela Rorô gravasse, poderia ser mais uma música, né? É momento, cara, é tudo momento. É que nem só uma curiosidade de uma música também que é assim, que é o segundo hino brasileiro, né? Que é Evidências. Sim. Ela Achei que você ia falar de Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo, dos Incríveis. Que ela é do José Augusto, cara. E ele gravou essa música, ele passou pra um outro artista que agora eu não me recordo. Ele foi o primeiro a gravar? Ele foi o primeiro e foi o compositor. Não sabia. Ela não fez muito sucesso. Aí uma época o Chitãozinho Choró tava gravando um disco, viu essa música, falou, porra, vamos gravar essa. E aí... E virou de fato o segundo hino nacional. Negócio, o destino da música é essa, então... Que coisa. E agora também, a gente vai lembrando, o problema é esse, mas é rápida, que você falou do Cazuza e tal. Tem uma música linda, que o Ney e o Cazuza, enfim, se apaixonaram, eram apaixonados e tal. E o Ney gravou essa música lindíssima chamada Poema, que é do Cazuza, e que ele tinha feito pra avó dele, não sei se recém-falecido, alguma coisa assim, que é lindíssima, lindíssima.
Procurem Poema do Ney, cantada pelo Ney, mas é do Cazuza, e é isso. E aí quando você descobre que ele fez a voz, torna mais bonita ainda a música, sabe assim? Mas é incrível isso, né? A música tem um pouco desse poder, né? Eu acho que quando... às vezes ela desperta a nossa atenção, a gente fala, que legal, que bacana, a gente canta, a gente assobia, a gente estrala o dedo, mas aí a gente para ouvir mesmo a letra e ver que tem uma profundidade naquilo, e aí a gente vai atrás e descobre por que foi escrito, sabe? Isso é muito incrível. E aí eu vou aproveitar novamente para provocar vocês no sentido de saber o que vocês acham da música em si. É uma expressão cultural ou é um entretenimento? Por que eu pergunto isso? Nossa, tô me sentindo um pouco Lima, né? Por que eu falo isso? Enfim, vamos lá. Mas hoje em dia a gente tem tanta música que é lelele, iaiaiá, e sei lá, não tem... É um conteúdo muito superficial e que, ok, eu também não estou, tá? Vamos deixar claro, não estou colocando em pauta o julgamento da qualidade, enfim. Mesmo porque a música é a expressão, como a gente disse, daquilo que se vive, né? Só queria aproveitar que eu lembrei outra coisa, abrir um parênteses rápido. Eu ouvi uma palestra uma vez de uma mulher que trabalhava na Casa do Zezinho, Casa de Zezinho, alguma coisa assim, que é um projeto social. E ela comentou algo nesse sentido, né? Ela falou, como vocês querem que a periferia toque uma música profunda e uma música complexa, se a realidade deles é completamente diferente? Se as pessoas dormem no mesmo quarto com a avó, com os pais, e os pais estão ali transando, e é a realidade, não é um julgamento, mais uma vez, é a realidade, né? Então, mas voltando um pouco na pergunta anterior, né? E aí? Expressão cultural ou entretenimento? Cara, eu acho que ela pode ser as duas coisas e ao mesmo tempo eu acho que ela é uma ferramenta de transformação. A música é a nova poesia, sabe? Eu acho que os grandes poetas que nasceram antes, porque as pessoas falam, hoje em dia não tem tanto poeta assim. Não tem por quê? Porque a poesia se faz através da música. Então, assim... A música é muito mais fácil consumir a poesia musicada, digamos assim, do que abrir um livro de poesia e ler. O meio de comunicação... O consumo do produto é mais fácil, né? Os meios de comunicação levaram a isso. Então, acho que a música é o novo meio artístico que conta a história do mundo. Que, assim, tudo isso que a gente fala agora, das músicas do Lelele e tudo mais, no futuro elas podem ser uma história. Então... acho que a música ela tem toda essa mística novamente e ela conta a história e faz história. Então acho que é meio que por aí. Quanto a isso, é o que você falou, a música sempre é julgada no futuro, né? Ela nunca... Beatles, quando foi lançado, era um alvoroço, era uma merda, era uma coisa que absurdos, puristas e não sei o quê. E aí depois, Beatles são os Beatles e não precisa falar mais nada. Só que eu tenho muita dificuldade em imaginar que hoje em dia a gente vê o lelele, lá, lilili, nananã, fala, puta, que baixaria, isso aí não tem letra na música, não é nada, esses funk que você ouve, essas... E que daqui a 30, 20 anos a gente vai olhar pra trás e falar, na verdade, aquilo era genial. Então, por mais que exista esse julgamento futuro da música, que no momento é muito difícil você entender diante de cenário, contexto e tal... Ainda que Beatles foi muito bem compreendido logo em seguida. Foi uma coisa que quando lançou chocou porque era diferente de tudo. Mas, então acho que é muito difícil a gente imaginar que daqui a alguns anos, essa coisa toda, que a gente sabe do que a gente tá falando, não precisa dar nome aos bois, mas esse cenário musical bastante dantesco, que nos pulsa aos ouvidos, vai ser reconhecido. Embora, uma coisa que me acontece, eu não sei com vocês... Eu nunca fui um cara do sertanejo. É uma coisa que nunca foi minha praia. Aí nunca fui. Aí sempre teve Zezé de Camargo, Amigos, aquela turma toda. Claro que tem muita gente antes, mas o meu primeiro contato é essa turma que eu lembro deles. Eu não gostava. Aí passou, foi chegando essa turma nova, que aí a coisa vai degringolando, e vai chegando. Hoje em dia eu vejo uma coisa tão ruim, tira uma coisinha ou outra que as pessoas falam, isso é legal, é ruim. É sempre o mesmo papo, é ruim, que você passa a ver Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho, como clássicos. Sabe aquela coisa? Como sendo uma coisa fascinante. Então eu não sei se isso acontece com vocês também, coisas que lá atrás vocês meio que desprezavam,
E sabe aquela coisa que nada é tão ruim que não possa piorar? As coisas pioraram tanto que aquilo se tornou uma coisa legal dentro de um cenário. Que é o que acontece, pelo menos comigo, com o sertanejo, digamos. O Nenis quer falar alguma coisa? Eu tava pensando aqui uma coisa muito louca. Durante muito tempo eu condenei músicas novas, né? Porque eu falava assim, cara, o que faziam antigamente com tão poucos recursos era coisa de gente talentosa. Então você tinha que ter um talento sobre-humano mesmo para fazer uma música muito bem elaborada, muito boa, com tão poucos recursos ali, né? Na questão mais técnica, musicalmente, ali dentro de estúdio. Mas aí tava aqui pensando também, o que será que é mais difícil, né? Ou era mais difícil? Fazer uma música boa antigamente com tão poucos recursos, ou hoje se sobressair com tantos recursos disponíveis e onde todo mundo tem todos os recursos. O que será que é mais difícil? É o que eu fico pensando assim, né? Cara, eu acho que é meio que isso. Tipo você olhar um Pelé e o Neymar, né, cara? É meio que pra tentar fazer uma comparação. Hoje em dia os caras têm o VAR, tem um monte de coisa que criam a tecnologia que fazem com que o Neymar tenha talvez mais dificuldade que o Pelé ou talvez mais facilidade. Então é difícil de julgar sem estar no meio, sem saber o que realmente é feito. Assim, isso é mais uma questão técnica, né? Que, assim, só pra complementar rapidinho, o próprio Bohemian Rhapsody foi gravado com 12 canais, cara. E, tipo, hoje em dia 12 canais não é nada. 12 canais você tem na sua casa. Mas aí eu acho que entra misturando tudo que a gente já conversou, né, um pouquinho de tudo que a gente conversou até aqui, nesse programa. Hoje, eu acredito que eles estejam, os artistas, né, os cantores, estejam muito mais preocupados com o profissionalismo e com o resultado financeiro do que com a vontade de ter que se expressar, né? Eu acho que talvez com menos recurso antes, mas com uma vontade muito maior de encontrar uma maneira de você expor o seu pensamento, a sua realidade, isso se sobressaía. E hoje você tem muito recurso, mas menos causas. Não que a gente tenha menos causas, mas as pessoas abraçam causas mais fáceis de se abraçar. Ou são tantas mais causas que se perde, talvez, Você tem uma música dos animais, você pode ter uma música da questão de raça, uma música questão de gênero, mas entendeu? O Lineker é um cara que chegou com tudo, não sei o que, é um cara do gênero, tá ali lutando, batendo da maneira dele, mas então quer dizer, acho que são tantas mais causas, tudo ficou tão mais polêmico e politizado que as coisas talvez tenha perdido essa força que você tinha falado. Mas eu queria só propor uma coisa, eu sei que o nosso tempo tá estourado, é rápida. A gente falou muito da história, da música, como vem, como vai e tal. Vocês seriam capazes de agora, de bate-pronto, pensar uma música que marcou vocês em um momento X? Não precisa ser uma música da sua vida, ou melhor momento, a melhor música, mas vocês têm alguma que você fala, puta, essa música me marcou tal coisa, que faz parte da sua história? Cara, pegou a gente de calça curta. Peguei muito de calça curta? De calça curta. Eu não tenho, não vou saber te dizer agora de bate-pronto, mas tem um primo meu, que é o Fabiano, que inclusive é um cara que me influenciou muito, por exemplo, a gostar e a escutar do rock nacional, né? Ele tem uma contribuição grande aí no meu gosto musical. Mas ele fala uma coisa que eu acho que é muito certa. A música depende muito do momento que você tá vivendo. Pois é, ouvir Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais, quando você tá de fato fudido e deprimido, ou ouvir porque você gosta da música, você tá bem, então uma vai te fazer jogar da janela, outra vai te fazer curtir a coisa. É muito verdade isso. E cara, então você me colocou esse ponto, acho que ficou mais fácil de chegar em algum lugar. Tem a música WhatsApp, da For No Blondes, que é uma música assim meio que... sim, What's Going, não, essa? Essa mesmo. Inácio Bela cantada. Aliás, eu cantava essa versão com a sua esposa, não sei se você lembra disso. E ela, assim, a gente chegou a ouvir um dia e tal, e foi mais ou menos isso, do momento. E a gente escutou um dia e virou a música que virou essa música, e uma outra que foi de um momento mais íntimo, que foi também uma do Lineker. Foi uma própria música do Lineker. Então você acabou de falar dele e ele Você também... tava com quem? Tava com minha esposa. Não, porque com a Lineker não sabia. Então,
Então, assim, são duas músicas que marcam esse momento, assim, Legal. que você falou. Dessa mesma forma. Alguma coisa, Nenis? Cara, eu pego muito desprevenido aqui. Eu tava pensando, acho que a única coisa que conseguiu me vir na cabeça foi Gone, do Jack Johnson. Eu já até falei disso com você. Sim. Era uma carta escrita Sim. na máquina de escrever. Sim. E foi quando eu comecei a pensar umas coisas sobre o que é o tempo, né? Como a gente aproveita o tempo como uma commodity. Mas aí outra coisa. Aí só pra complementar o que você estava falando aí, esse negócio de momentos e tal. Tinha um professor na faculdade que ele era enólogo, né? Não tinha nada a ver com a linha de pesquisa deles, era só um hobby, assim, ele era enólogo. Ele sempre falava uma coisa que era o seguinte: não importa o vinho que você compre, o que vai importar é o contexto que você está tomando vinho. Então você pode pagar 5 mil reais num vinho e o jantar ser uma merda, a pessoa ser uma merda, que se você tiver comprado um vinho de 5 reais, aquele sangue de boi vagabundo, só que o jantar for maravilhoso e a companhia for perfeita, vai ser o vinho mais gostoso da sua vida. Então não interessa, o que mais interessa é o contexto e não o produto, né? Perfeito, perfeito. É isso, minha gente. Estamos aqui com... Alguém quer concluir com alguma coisa? Tamo bem? Só a dica, só. Então precisamos, inclusive, correr. Turminha, dica do WCast de hoje. Quem começa? Quem trouxe o quê? Cara, eu vou falar aqui. A minha dica é um cara que fala sobre música. Ele faz um podcast sobre música e é muito legal. É o Clube da Música Autoral, do Gilson De Lázari. Concorrência, cara. Que negócio Mas é bem legal. A gente não é concorrente, somos amigos. A gente tá no meio do podcast. Mas é legal mesmo. É a podosfera. Então é o Clube da Música Autoral do Gilson De Lázari. Legal. Nenis, dica pra agora? Eu pra variar um pouco, eu trouxe um livro. Também do ramo musical. Foi a primeira autobiografia que eu li aqui, de alguém do ramo musical. O livro se chama Vita. Foi escrito pelo Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones. É um livro sensacional e até para quem se interessa por música, o livro ele tem, é uma bíblia, assim, ele é muito grosso, acho que tem por volta de umas 700 páginas. A editora é Globo Livros, só que assim... Me espanta um homem desse ter tanta memória, assim. Para quem acha que vai ser só loucura no livro, o livro, acho que 95% do livro são uma coisa até meio técnica sobre música. Ele explicando configurações de módulos e tal, de guitarra, de corda, de tudo, e muito pouco sobre a loucura, mas também tá junto ali a loucura, que é muito boa do livro, mas é um livro sensacional, muito bem escrito, inclusive, por ele mesmo. Vida, do menino Life, do menino Kit. Tudo bem, e Cesário? Bom, vamos lá, eu mudei de última hora aqui a minha dica, e eu queria indicar um livro também, mais uma vez, chamado Verdade Tropical, do Caetano Veloso. Porque eu me lembrei agora, é um livro que eu li já faz algum tempo, e eu acho que ele não resume muito não, porque é um livro um pouco grande, não tem nada de resumo, mas ele ajuda a gente a entender um pouco isso, né? A cabeça, o contexto da pessoa que cria, do compositor, com o período em que ele está vivendo. Então é um livro que se você lê com um viés histórico, você vai entender a história daquele momento. Se você ler com um viés da composição, você vai entender as músicas que foram criadas naquele período em que ele vivia. Então ele tem um ar de biografia, mas não é necessariamente uma biografia. É bem bacana, é um livro bem gostoso de se ler, para quem gosta de música, para quem gosta de Caetano Veloso, e mais do que isso, para quem gosta de MPB e da história mesmo de Chico, Gil. Ele conta muito esse ambiente todo, né, esse campo que se vivia naquela época. Então minha dica é essa, Verdade Tropical, de Caetano Veloso. Muito bem. Eu fecho aqui com uma dica que não é necessariamente musical, mas foi um documentário que eu vi ontem. E como jornalista e como boêmio, eu fiquei encantado, que chama-se A Extraordinária Vida de Tarso de Castro. Que talvez vocês não conheçam o Tarso de Castro, mas vocês certamente conhecem o filho dele, que é o João Vicente de Castro. E o Tarso era um jornalista, foi um dos criadores do Pasquim. Enfim, brilhante, mas absolutamente alcoólatra, mulherengo.
tido por alguns como mau caráter e tal, um guarda-de maluco. É um anti-herói, completamente um anti-herói, mas um cara interessantíssimo. Como todo bom canalha, como todo bom anti-herói, é um homem muito interessante. E o filme, a biografia, por meio de discurso de todo mundo que conviveu com ele, conta um pouco da loucura que era esse cara. Então, pra quem, sei lá, pra mim que sou jornalista e que adoro esse old school, essa nostalgia, eu me sinto um dinossauro do jornalismo, quero fumar com a máquina de escrever nas redações. Um dia a gente posta a tatuagem do Lima, que ele tem tatuado uma máquina de escrever, e eu acho isso a coisa mais linda. Então é só uma declaração aqui no ar, vai. E aí, obrigado, cara. E aí é isso. Então minha dica é esse documentário que tá no Canal Brasil chamado A Vida Extraordinária de Tarso de Castro. Tá certo? É isso. Muito bem. Meninos, então encerramos mais uma gloriosa etapa do nosso WCast. E agradecendo todo mundo que nos ouve e pedindo, Cesário, faz aquele merchan bonito. Então, vamos lá. Pessoal, por favor, nos acompanhem, visitem o nosso Instagram, que se chama WCast Podcast, tá? Faz de conta que eu não esqueci no programa passado. Foi no programa passado, né, que eu fiz isso? Foi. Tá, então, vocês estão vendo que a memória tá tão boa que eu nem lembro quando aconteceu. Mas enfim, WCast Podcast no Instagram. É por lá que a gente tem tentado se comunicar. Curtam, compartilhem, mostrem pros outros. Vamos dar um upgrade aí no número de pessoas que tem acesso a esse nosso humilde, porém de coração podcast. Então, é criado no banheiro? É feito pra cagar? Mas é de fato de coração, tá? Não é do intestino. Qual que é o e-mail, Samuca? wcastpodcast@gmail.com. Nos escreva. Isso aí. Meninos. Pessoal, grande prazer estar aqui com vocês, viu? Vamos ver de onde você vai estar semana que vem. Espero que esteja com a gente. Pois é, ô Nenê, para de viajar, meu. Você tá viajando, porra. Beijo, turma. Valeu, pessoal. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Falou!